Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a aula 4 da Universidade Hacker, continuando aí a aula de arquitetura de computadores, arquitetura de processadores. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são fundamentais na área de tecnologia, que são operações aritméticas com números binários e aritmética booleana. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a aritmética binária. Como nós já sabemos, toda a computação funciona com números binários, né? Desde filmes, músicas que escutamos, programas que executamos, tudo é executado como sequências binárias dentro de um processador. E qualquer operação lógica e aritmética que aconteça também funciona com números binários. Por isso é muito importante conhecer como funciona a aritmética básica com números binários. Vamos nos aprofundar um pouco nisso. Para começar, nós vamos falar sobre a soma com números binários. A soma com números binários é bem simples, né? Como nós já sabemos, números binários funcionam com apenas dois números, 0 ou 1. Então, 0 mais 1 sempre vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2, né? E 2 na base binária é 1 e 0, né? Ou 10, enfim. Não é 10 porque 10 é um número de base decimal, né? Mas enfim, 1 mais 1, 1 e 0, vai. Eu vou falar 10, mais 10 binário, tá? Quando eu falar 10 binário, vocês já sabem o que é. 1 mais 0 sempre vai dar 1, e 0 mais 0 sempre vai dar 0. Então vamos lá, vamos somar aí alguns números para a gente ir pegando, né, essa soma em algarismos binários. Então, por exemplo, 110, né, que é 6 em decimal, né, em número decimal. Então, 6 mais 6 tem que dar 12, né? Então, vamos lá. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 10 em decimal, né? E 10 em binário, aliás. 1 mais 1 é 1 e 0, fica o 0, vai o 1. Né? Então, vem um 1 aqui para cima. 1 mais 1, 1, 0. Mais 1, 1, 1. E isso em decimal dá quanto? Deixa eu ensinar para vocês um método que eu não sei se, enfim, vocês sabem, mas é um método que facilita bastante converter um número de binário para decimal. Os números em sequência, da direita para a esquerda, são múltiplos de 2, começando com 1. Então aqui, esse primeiro número representa o 1, esse aqui representa o 2, esse aqui representa o 4, esse aqui representa o 8, e assim sucessivamente, né, em múltiplos de 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e assim sucessivamente. Onde tem 0, significa que aquele número não é levado em consideração. Então, 1 aqui é descartado, 2 aqui é descartado, 4 aqui é usado porque tem 1. Então, 4 e aqui seria o 8. Então, 4 mais 8, 12. Então, esse exemplo aqui de cima também. 1, 2, 4. Aqui o número 1, o que representaria o número 1, está com 0, então não é usado. 2 está com 1, então 2. E esse aqui, o 4, também está com 1. Então 2 mais 4, 6. Então é uma forma aí mais fácil, talvez, não sei. Ou, se vocês preferirem o método que foi ensinado nas últimas aulas aí, tudo bem também. Tá? É só que, para mim, eu acho que facilita para fazer de cabeça. Então, por exemplo, aqui, 1, 2, 4. Então,
aqui tem 1, então aqui é usado. 1, o 2 aqui está com 0, então não é usado. E o 4 aqui está sendo usado. Então é 4 mais 1, 5. Então 101 em binário é 5 em decimal. Pronto. Então 5 mais 5, 10. Vamos ver. 1 mais 1, 1 e 0, né? 10 em binário, né? Então 1 mais 1, fica o 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 0, 1. E 1 mais 1, 10, né? 1, 0. Então vamos ver se deu 5 mais 5, 10. Vamos lá. 1, 2, 4, 8. Aqui e aqui estão com 0. Então só o 2 e o 8 estão com 1. 8 mais 2, 10. Tá certo. Mas uma coisa importante a ser percebida é que existe um limite para até quantos bits podem ser somados. Esse limite vai de acordo com o número de bits do processador, né? O número de bits que aquele processador aguenta. Então, um processador de 32 bits só vai aguentar até o número 4.294.967.295. Então, olha só que interessante. Quando um número atinge o limite daquele processador, né, acontece um overflow. O que é isso? Imagina esse número aqui, por exemplo, né, o 4.294.967.295. Em hexadecimal, ele vale FFF, FFF, FF. Ou em binário, são 32 números uns, um do lado do outro. Se você soma 1, o que acontece? 1 mais 1, 0 vai 1. 1 mais 1, 0 vai 1. Né? 10, que é aquele 10 em binário. 1 mais 1, 0 vai 1 e assim sucessivamente. E fica essa sequência aqui. Só que o computador tem 32 bits. Né? O que acontece? Esse 1 aqui, né, o 1 mais à esquerda, que é o número mais significativo, ele é descartado. Né? Por quê? Porque ele seria o 33º bit. Né? E o computador não suporta. Eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui para vocês. Eu vou pegar esse programa aqui. Um código simples em C. Beleza. Aqui eu vou botar um número, né, que a gente acabou de ver. 4 bilhões. 4.294.967.295 e B1. Eu vou pedir para mostrar quanto que é esse número mais 1. Vamos ver o resultado disso. E olha só o que aconteceu. Ele mostrou 0. Por quê? Exatamente por isso aqui que nós estamos falando. Né? Esse programa ele foi compilado em 32 bits. Né? Então, ele está usando o modo compatibilidade. Né? O processador está sendo usado em modo compatibilidade. Então, o que aconteceu?
essa soma extrapolou e o 1 foi ignorado. O que aconteceu quando o 1 foi ignorado? Ficou só os zeros, e aí o resultado dessa conta deu 0. Subtração binária. Uma coisa interessante na subtração é que uma operação de subtração é a mesma coisa que uma soma com um número negativo. Como assim? 10 menos 5 é a mesma coisa que 10 mais, entre parênteses, menos 5. Né? Isso é uma propriedade básica da matemática. E o ponto é, se a gente conseguisse encontrar um valor positivo que desse o mesmo resultado na soma de um número negativo, então esse número ele seria chamado de complemento do número negativo. Mas como assim, Rafael? Olha só, imagina esses exemplos aqui. 10 mais, entre parênteses, menos 10 é igual a 0, certo? Ok. Mas, assim como a gente fez na conta binária, na soma binária, imagina que a gente só tenha espaço para 2 números decimais nesse exemplo. Então, 10 mais 90 daria o mesmo resultado de 10 mais menos 10. Por que, Rafael? Porque se a gente só tivesse espaço para 2 números decimais, então aquele 1 do 100 seria descartado e só ficaríamos com o 0. Então a gente poderia dizer que nessa conta o 90 é o complemento de menos 10. Ou então, por exemplo, 100 mais, entre parênteses, menos 32 dá 68. E aqui a gente pode considerar que existe espaço para 3 números decimais. Por quê, Rafael? Porque se a gente está usando 100, o número 100, então tem espaço para 3 números. Bem, que número positivo daria 68 também? 968. 100 mais 968 daria 1068. Aquele 1 seria descartado, porque nós só temos espaço para 3 números decimais e ficaríamos apenas com 68. Então, nessa conta, 968 é o complemento de menos 32. Ou, a terceira conta, para finalizar aí, 150 mais, entre parênteses, menos 20, dá 130. Qual seria o complemento de menos 20 nessa conta para dar o 130? 980. Porque 150 mais 980 daria 1130. Aquele 1 do 1130, o primeiro 1 mais a esquerda, seria descartado e ficaríamos apenas com 130. É bem simples, né? É uma lógica bem fácil de entender. Então, para a gente fazer uma subtração em algarismos binários, a gente usa esse mesmo raciocínio do complemento. E como se faz isso? Bem, são feitas em 2 etapas para se achar o complemento de um número qualquer. Primeiro, a gente troca todos os bits, então onde é 1 vai ser 0 e onde é 0 vai ser 1, e depois a gente adiciona 1 ao resultado dessa substituição de bits. Por isso, esse processo se chama complemento de 2 ou complemento A2. Então vamos para um exemplo. Por exemplo, 110 menos 011. Bem, vamos ver que números são esses. 1, 2, 4. É a dica que eu passei para vocês. Aqui no lugar do 1 tem um 0, então fica o 2 e o 4. 2 mais 4, 6. Então é 6 menos 1 e 2.
1 mais 2, 3. Então é 6 menos 3. Bem, vamos lá. O primeiro número é mantido, então 1, 0, mais, e a gente substitui todos os bits. Primeiro passo aqui. É onde tem 0 fica 1 e onde tem 1 fica 0. Então 0, 1, 1 vira 1, 0, 0. E o próximo passo é adicionar 1 a esse resultado aqui. Então fica 1, 1, 0 mais 1, 0, 1. E isso, a soma dá 1, 0, 1, 1. O primeiro 1 é ignorado, né, porque estamos usando apenas 3 bits aqui. Então fica 0, 1, 1. E 0, 1, 1 é 1, 2. 1 mais 2, 3. É exatamente o resultado da nossa conta. Então, beleza. Passando para a decimal, 6 menos 3 igual a 3. Vamos fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, pegando um processador real, né? O processador do Arduino Mega 2560, ele é um processador de 8 bits. Então, como ele faria a conta 100 menos 40? Bem, primeiro 100, ele vai ser representado em 8 bits, porque esse processador é de 8 bits. Então fica 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, tem como conferir? Tem. Vamos lembrar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. A gente só vai pegar os que tem 1. Então, 1, 2, 4, mais 8, 16, 32. 32 mais 4, 36. Mais 64, que dá 100. Então, 100 menos 40, né? O 40 representado em binário é 0010, 10000. Beleza. Primeiro passo, trocar todos os bits desse número negativo aqui, né? Do número que vai ser o subtraindo. Então vai ficar 0110, 0100, né, que é o 100 aqui, mais onde era 0 fica 1 e onde era 1 fica 0. E, por fim, a gente adiciona 1 a esse novo número gerado aqui. Então, fazendo essa soma aqui, vamos lá, eu vou pegar aqui o Notepad para mostrar para vocês. Esse é o nosso número substituído, né, no passo 1. 0, 1, 1, 1. Beleza. E mais um aqui. Bem, 1 mais 1 dá aquele 10, né? Enfim, vai 1. 1 mais 1 dá outro 10 aqui, que não é 10, enfim, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, eu espero. Qualquer dúvida pode me perguntar. 1 mais 1, 10, foi 1 de novo. 1 mais 0, 1. E agora, repete. 1 e 1. Beleza. Então é esse número aqui que dá. Vamos ver se deu certo. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. É isso mesmo. Então, o que a gente fez? Substituiu. Onde estava 0 virou 1. E onde estava 1 virou 0. E depois a gente somou 1. E aí deu esse número aqui. Então, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, mais 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. E isso vai dar esse resultado aqui. Só que, olha só quantos bits deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse nono bit aqui é descartado, porque o processador
do Arduino Mega 2560 só aguenta 8 bits. Então o primeiro é ignorado, ficando apenas com esses 8 aqui. E esses 8 aqui equivalem a 60. E assim dá certo a nossa subtração. Um detalhe importante sobre os números negativos. Nós acabamos de ver o complemento a 2, né, e como a gente representa aí um número negativo. Mas uma coisa importante a ser dita é que em um processador, sempre o bit mais significante representa o sinal. Vamos lá. Como assim, Rafael? Imagina um processador de 32 bits, por exemplo. Um processador de 32 bits, o 32º bit, se ele for 1, aquele número é negativo. Se ele for 0, aquele número é positivo. Vamos lá, deixa eu pegar a calculadora aqui de novo, para mostrar um pouco isso para vocês. Eu vou botar em dword, que é 32 bits, e vou botar aqui menos 1. Opa, peraí. Eu vou botar aqui menos 1. Olha só, o que acontece? Isso aqui é aquela representação que eu acabei de falar. Aliás, eu vou botar menos ainda. Eu vou botar um word. Eu vou botar um word que tem 16 bits. Beleza, 16 bits aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar esse número aqui, ó. 0,0000000 são 16 bits. Olha só. Todos os números estão 0, aqui está 1 e aqui está 1 também. Esse número é reconhecido como negativo. Por quê? Porque o número mais significante, que aqui no caso eu estou usando uma palavra word, né, que tem 16 bits, simulando aí um processador de 16 bits. Bem, o bit mais significativo é 1, então ele é interpretado sempre como negativo. Então vamos lá, voltando ao Arduino aí de 8 bits. O 100000000 é negativo, seria negativo. Por quê? Porque o 1 está setado, o bit mais significativo está setado. Então esse número seria reconhecido como negativo. Vamos fazer esse teste? Vou botar aqui em byte. 1 byte, como a gente já sabe, eu acho que foi na primeira aula que a gente viu isso, 1 byte são 8 bits. Então, 100000000. Olha só, esse número é reconhecido como menos 128. Por quê? Porque o número mais significativo está definido como 1. Então, na verdade, quantos bits a gente tem para representar um número? Esses 7 aqui, no caso desse processador do Arduino. Esse aqui é para sinal. Então vamos lá, olha só. E se a gente tem um número, por exemplo, 10000001, a gente já viu que existe um processo do chamado complemento de 2 para achar o complemento desse número de um número qualquer. Então, como a gente faz para identificar que número é esse aqui? Por exemplo, eu sei que ele é negativo porque o bit mais significativo está definido como 1, mas como eu vou descobrir que número é esse? Bem, a gente refaz o processo do complemento de 2. E como é isso? Bem, 10000001. Primeiro a gente inverte todos os bits, o que é 1 vira 0 e o que é 0 vira 1. Então fica 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Soma 1 no resultado
da inversão de bits. Então, aqui nesse caso, nós temos 0, 1, 1, 1, 1, 1. E isso é igual a 127. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 é menos 127. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Eu vou fazer aqui o teste. De novo, a gente está trabalhando com byte, né? Então 8 bits, que é o tanto que o processador lá do Arduino aguenta. Então vamos lá. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Menos 127. Vamos ver se esse número aqui realmente é 127 positivo. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aqui, 127 positivo. E o número 1, né, tudo 1. A gente sabe que ele é negativo, por quê? Porque o número mais significante está definido como 1 em um processador de 8 bits, né, lembrando isso. Então vamos lá, a gente inverte todos os bits, né, o que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. Aqui só tem 1, então fica 0 em tudo. A gente soma 1 a esse número, né, e a gente sabe então que 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 é igual a menos 1. Vamos fazer o teste? E aqui está, tudo 1 equivale a 1, menos 1 em decimal. A multiplicação de números binários é exatamente igual à multiplicação que nós estamos acostumados a fazer normalmente. Então aqui, por exemplo, 101, que equivale a 5, então 1, 2, 4. O 4 e o 1 estão definidos, então 4 mais 1, 5. Vezes 1, que equivale a 3, 1 e 2. Os dois estão definidos, 1 mais 2, 3. Bem, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Segundo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Isso aqui é matemática básica aí, né? Sei lá, da quarta série. E então a gente soma esses dois números. 1 mais nada, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais nada, 1 também. E isso é 15. 1 mais 2 mais 4 mais 8. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Então 5 vezes 3 igual a 15. E nesse caso aqui, esse caso aqui é muito interessante, por isso que eu coloquei para vocês verem, né? Se vocês procurarem na internet, ninguém explica como fazer esse tipo de conta e eu vou explicar para vocês por que ninguém explica. Mas vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? Próximo, mesma coisa, com um espacinho, né, mais para a esquerda aí. 1, 1, 1. E o terceiro, mesma coisa, com espacinho para a esquerda. 1, 1. Matemática básica aí, como eu já falei. Então vamos lá. 1 mais nada dá 1. 1 mais 1 dá aquele 10 lá, né? Que é o... Vamos voltar lá na soma binária. Aqui. 1 mais 1 é aquele 10 binário lá, que é o 1, 0, na verdade. Então, 1 mais 1, 1, 0. O 0 fica e vai um 1 aqui para cima. 1 mais 1, aquele 1, 0 lá. Mais 1, 1, 1. Mais 1 dá 1, 0, 0, que é o equivalente a 4 em binário. Vamos ver aqui. Olha só. 1 mais... Deixa eu ver.
mais 1, mais 1, mais 1, que é o equivalente a 4. Então, o que a gente faz? Fica 1, 0 e vai o 1 e 0 para aqui para cima. Então, 1, 0 mais 1, 1, 1. Mais 1, mesma coisa, né? Dá aquele 100 lá, 1, 0, 0. Fica o 0 e vai o resto lá para cima. E 1, 0 mais 1, 11. Né? 1, 1, na verdade, não é 11. 1, 1. Então, 7 vezes 7 dá 49. Né? Ou seja, 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 dá 1, 1, 0, 0, 0, 1, que é o equivalente a 49. Divisão binária. A divisão binária também é exatamente igual à divisão comum. Então aqui eu botei, por exemplo, 40, né, em binário, dividido por 4 em binário, né, que é 1, 0, 0. Bem, a gente separa aqui, né, porque esse número é maior que esse aqui. Né, então, 1, 0, 1, quantos... Enfim, matemática básica, né? Quantos desse aqui cabem aqui dentro, né? Um só. Então, 1 vezes 1, 0, 0 dá 1, 0, 0. Beleza? Esse menos esse, sobra 1. Desce 1, 0. Né? Desce daqui de cima. 1, 0 dividido por 1, 0, 0 não dá. Então, eu boto o 0 aqui e desce mais um número, né? Daqui de cima. Ficou 1, 0, 0. 1, 0, 0 é divisível por 1, 0, 0. Cabe 1. Então, 1 vezes 1, 0, 0 dá 1, 0, 0, fica 0. Desce o 0. 0 não é divisível por isso, fica um 0 aqui e acabou a conta. E isso aqui é equivalente a 10 em decimal. Né? Então, 40 dividido por 4 dá 10. Ou 101 000 dividido por 100 dá 1010. 47 dividido por 11. 47 dividido por 11. A gente sabe que dá 4 e sobra 3. Mas e isso em binário? Vamos ver. Mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. Né? Então, a gente vai pegar esse número aqui, 1011. Ele é divisível pelo nosso divisor aí e dá 1. Então, 1 vezes 1011 dá 101. 101 menos ele mesmo dá 0. Né? Desce 1. 1 não é divisível por esse número, bota um 0, desce o próximo. 11 ainda não é divisível por esse número, bota um 0 e acabou. Esse número aqui, 100, ele é 4 em decimal, o resto é 3 em decimal, e assim fechou nossa conta perfeitamente. Lógica booleana. Bem, a lógica booleana recebeu esse nome em homenagem a um matemático inglês chamado George Boole, né, que ele que criou os princípios básicos da álgebra, né, em seu tratado An Investigation of the Laws of Thought, on which to found the mathematical theories of logic and probabilities, né, ou uma investigação das leis de pensamento da qual se fundam as teorias matemáticas, as teorias matemáticas da lógica e probabilidades. Então, toda computação ela se baseia na lógica booleana. E ela é muito usada assim, toda computação se baseia na lógica booleana. Né? Circuitos digitais, programação, né? Condição de programação, if, else, etc. Banco de dados, como a gente vai ver
já já eu vou relembrar vocês algumas coisas, etc. A lógica booleana ou álgebra booleana, enfim, ela não lida com os números por si só, né? Ela lida com verdadeiro ou falso, né? Ou seja, ela verifica a veracidade de expressões, enfim, de expressões. E o verdadeiro ou falso são representados como 1 ou 0. Né? Lembra que vocês me perguntaram uma vez, Rafael, se der 1, significa que é verdadeiro? Exatamente. Né? Isso vem da lógica booleana. Então, como eu já falei, né, na lógica booleana, os valores são verdadeiro ou falso, né, e são representados como 1 ou 0. E tudo que é oposto, na verdade, pode ser usado, pode ser descrito com a lógica booleana. Né? Ou seja, claro e escuro, né? O claro pode ser 1 e o escuro pode ser 0. Frio ou quente, né? O frio 1 e o quente 0. Branco ou preto, né? O branco 1, preto 0. Esquerda ou direita, enfim. Tudo que for oposto pode ser colocado de forma booleana. Bem, a lógica booleana ela tem algumas operações lógicas, né, que determinam a veracidade ou não de uma expressão. A primeira que nós vamos ver é o AND, né, ou o E, chamado de E. Né? O AND ele é uma operação lógica que só retorna verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. Né? Então, 1 AND 1 vai sempre dar 1. 0 AND 1 vai sempre dar 0. Por quê? Porque um é verdadeiro e o outro é falso. 1 AND 0 sempre vai dar 0. Por quê? Porque um é verdadeiro e o outro é falso. E 0 AND 0 sempre vai dar 0, porque os dois são falsos. Vamos dar uma olhada nisso? Eu quero mostrar para vocês uma demonstração em circuitos lógicos, né, em circuitos digitais. Esse aqui é um simulador de circuitos lógicos. Então eu vou botar aqui duas chavinhas, né, dois interruptores aí, de liga e desliga. Beleza. Vou botar uma luz aqui também. E, bem, só para vocês verem como funciona. Né? Ligou, a luz acende, desligou, a luz desliga. Beleza. Agora eu vou botar um AND aqui, né, que é o que a gente acabou de ver. Vou ligar aqui as duas condições na luz. Olha só. Esse aqui está definido como 1, porque está ligado. E esse aqui está definido como 0. Aí vocês veem que a luz não acende. Vamos trocar aqui. Então, 1 AND 0 dá 0. Vamos ver. Agora, 0 AND 1 dá 0. Por quê? Porque o AND ele exige que todas as condições sejam verdadeiras. 0 AND 0 dá 0. E 1 AND 1 dá 1. Beleza? Próxima condição lógica. Agora vamos ver o OR. Né? O OR, também chamado de OU, é uma operação lógica que dá verdadeiro sempre que pelo menos uma das condições for verdadeira também. Então, 1 OR 1 sempre vai ser 1. Né? Ou verdadeiro OR verdadeiro sempre vai ser igual a verdadeiro, porque pelo menos uma das condições é verdadeira. 0 OR 1 sempre vai dar 1, porque uma das condições é 1. 1 OR 0 sempre vai dar 1, porque pelo menos uma das condições é 1. E 0 OR 0 sempre vai dar 0, porque nenhuma das condições é verdadeira. Vamos ver isso na prática?
Vamos tirar aqui o gate de AND e botar um gate de OR. Ligar aqui duas chavinhas, ligar na lâmpada e veja. Opa, é porque as duas estavam ligadas. Beleza. 0 OR 0 dá 0. 1 OR 0 dá 1. 0 OR 1 dá 1. E 1 OR 1 dá 1. O XOR, né? XOR ou Exclusive OR, né? ou exclusivo. Né? O XOR ele só dá verdadeiro quando uma das condições apenas for verdadeira. Então, 0 XOR 1 vai dar 1. Por quê? Porque só uma das condições é 1. 1 XOR 0 vai dar 1, porque só uma das condições é 1. 1 XOR 1 dá 0, porque as duas condições são 1, então o XOR dá 0. E 0 XOR 0 dá 0, porque as duas são falsas, ou 0. Vamos ver isso? Deletar aqui, colocar uma porta XOR. Beleza? Então vamos lá. 0 XOR 0 dá 0, como a gente está vendo. 1 XOR 0 dá 1. 0 XOR 1 dá 1, como a gente está vendo. E 1 XOR 1 dá 0. O NOT. O NOT é uma operação lógica que altera o valor de entrada. Então, NOT 1 dá 0 e NOT 0 dá 1. Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou deletar esse daqui agora, porque não vamos precisar. Vou pegar aqui um NOT. Ligar aqui. Ligar aqui. Veja que quando está desligado, NOT 0 dá 1. E se eu ligar aqui, NOT 1 dá 0. E aí apaga a lâmpada. Bem, existem ainda outras operações lógicas que derivam dessas, de alguma forma. O NAND, por exemplo, que é o NOT AND, então é a negação do AND. O NOR, que é o NOT OR, que é a negação do OR, e o XNOR, que é o NOT XOR, que é a negação do XOR. Vamos dar uma olhada rápida. Vou pegar aqui um XOR, para vocês verem. Vou pegar aqui um XOR. O XOR, a gente acabou de ver, apenas uma das condições precisa ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, então fica 0 aqui. E agora eu vou pegar um XNOR. Vou pegar mais 2. Esse aqui é um simulador de circuitos digitais. Tá? Então, para quem se interessa de desenvolvimento de hardware, esse simulador aqui é para isso. Tá? Bem, pronto. Aqui é a negação do XOR, como eu falei para vocês. Qual que é a diferença? A diferença é que tem um NOT bem aqui, na pontinha, que no XOR não tem. Então, quando os dois estão desligados, quando os dois é 0, 0 XOR 0 dá 0. Aqui
0 XOR 0 dá 1. Se a gente acende uma, 1 XOR 0 dá 1. E aqui, se a gente acende uma, 1 XNOR 0 dá 0. Se a gente acende as duas, 1 XOR 1 dá 0. E aqui, 1 XNOR 1 dá 1. Então, esses outros são apenas negações, né? São os opostos das operações que nós acabamos de ver. Pessoal, isso tudo, por exemplo, vamos falar sobre o AND. Lembra que eu falei para vocês do SQL Injection nas lives? Vamos lá. Eu botei lá, select everything from users where, sei lá, username igual a em branco ou 1 igual a 1. Bem, 1 é igual a 1? Sim, é verdadeiro. E username igual a nada, com certeza no banco de dados não teria um usuário com nada, né? Um usuário em branco. Então é 0 ou verdadeiro, né? O falso ou verdadeiro. Vamos ver o que isso, né? O que isso dá? Tá vendo como as coisas vão começando a se encaixar? Eu peguei aqui um OR, tá? Então, falso, né? Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. E é por isso que lá no SQL Injection retorna. Agora, se eu colocasse um AND aqui, falso e verdadeiro, o que isso daria? Vamos ver. Eu vou botar um AND aqui agora. Então, aqui já está ligado, né? Então, 1 que representa verdadeiro e aqui está desligado 0 que representa falso. Então, 1 e 0 dá 0. Então, no SQL Injection, a gente usa o AND, em que situações? Para descobrir se, por exemplo, um usuário qualquer é válido. Nesse caso aqui, tá? Eu estou só pegando esse exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse saber se existe o usuário ABC, eu poderia usar um AND aqui. Por quê? Porque verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Agora, isso aqui é sempre verdadeiro. Se esse aqui for falso, o que acontece? 0 e 1 dá 0. Então não me mostraria nada. Tá vendo como a lógica booleana está em tudo? A computação ela é baseada nisso. Então fixem bem essa parte. E na próxima aula, semana que vem, nós vamos ver os registradores básicos, 32 bits aí, né, da arquitetura x86, e vamos começar a ver assembly. Finalmente chegamos. Bem, pessoal, é isso. Grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no grupo do Telegram, manda aqui pelo Hotmart ou manda por direct no Instagram. Beleza? Grande abraço.